Olá pessoal, então agora dando sim aí continuidade aos nossos estudos dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, vamos falar então sobre os embargos de terceiro, que estão previstos ali no artigo 674 a 681 do nosso Código de Processo Civil. Então veja bem pessoal, com relação aos embargos de terceiro, o nome já ajuda bastante, é um terceiro querendo obstar alguma coisa. Tá? Então, a própria leitura do artigo 674, ele nos ensina já muito, tá? Ele vem dizendo assim, quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Então, a finalidade dos embargos de terceiro é justamente isso, afastar essa apreensão que esse terceiro entende que é indevida, tá? Então, é justamente isso. Então, ele é esse instrumento, né, processual pelo qual aquela pessoa que não é parte daquele processo, ou até às vezes nós vamos verificar que é parte do processo, mas defende bens que não são, né, que garantem essa possibilidade, tá? Mas mesmo assim, tem esse bem bloqueado por uma ordem judicial equivocada. Então, pode-se valer, então, desse procedimento para tanto. Então, a finalidade é justamente tornar insubsistente essa apreensão que esse terceiro entende indevida. Então, essa apreensão, essa constrição judicial, por exemplo, um ato de penhora, de arresto, sequestro, de busca e apreensão, ou qualquer que seja o ato que afetou o seu bem e que pode levar você a vir perder aquele bem, tem que ser defendido, tá? Então, por vezes, acontece justamente pelo descuido, tá? Pela não transferência daquele bem que você adquiriu. Então, você adquire, por exemplo, um imóvel e não transfere a propriedade, né, para o seu bem, não faz o devido registro. E daí o que acontece? Pode ser que a pessoa que conste o nome do registro seja executada e aquele bem seja penhorado. Aí você, terceiro, vai fazer o quê? Tentar defender a posse daquele bem, tentar livrar aquele bem daquela apreensão que você entende equivocada. Mas por vezes esse ato de constrição judicial acontece justamente porque por vezes os juízes acabam extrapolando, né, os bens dos devedores e alcançam daí bens de terceiro com constrições judiciais. Tá? Esse anseio de garantir o cumprimento das sentenças pode levar a isso. Então a ideia é que nós vamos falar depois de tempo para isso, competência para isso, mas no primeiro momento nós vamos falar de legitimação e finalidade. Então nesse primeiro momento, qual que é a finalidade dos embargos, tá, de terceiro? É justamente livrar esse bem, tornar insubsistente essa apreensão que você entende ser indevida. Quem tem o direito de fazer isso? Aí o próprio dispositivo 674 vem dizendo para nós que é o proprietário. Parágrafo 1º diz que os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou somente possuidor, tá? Então, assim, olha, tantos que podem se defender, né, o bem que foi constrito, apreendido indevidamente através dos embargos. Não somente proprietário, não somente possuidor, mas quanto um, quanto o outro, quanto também, né, o próprio fiduciário. Tá? Então, assim, nós vamos compreendendo um pouquinho sobre esse instituto. Tá? É interessante que o parágrafo 1º, ele traz ali, parágrafo 2º, fala assim para nós, do 674, considera-se terceiro, ó, para ajuizamento dos embargos. Aí é importante a gente fazer essa análise. Inciso 1, o cônjuge, o companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação. Então, veja só, mesmo posto que eles participem daquele processo, tá? Mesmo que, por exemplo, numa ação onde tenha recaído a penhora sobre um bem imóvel e tenha sido dada a oportunidade de manifestação para as partes, tá? Ele pode, o cônjuge, ele pode se valer dos embargos de terceiro para retirar essa apreensão indevida que recaiu sobre determinado imóvel, porque esse imóvel, ele vai dizer que ali diz para nós, ali para inciso 1, que são considerados bens próprios ou da sua ameação. Então, aquela apreensão seria indevida, ela não poderia ter recaído sobre aquele bem. Aí diz ali na sequência, ressalvado o disposto no artigo 8
4.3, que fala justamente sobre possibilidade de recair a penhora sobre um bem indivisível, tá? Quando a cota parte do cônjuge ou do companheiro alheio à execução, recai sobre o produto da alienação do bem, tá? Mas, regra geral, se ele defende um bem próprio da sua ameação, ele pode se valer, sim, dos embargos de terceiro, posto participe daquele processo, tá? Então, o inciso 2 diz assim para nós: também considera-se terceiro para ajuizamento desses embargos o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude e execução. Pois bem, pessoal, vocês estudaram processo executivo, de execução de título executivo extrajudicial, então aí vocês viram que vocês sabem diferenciar fraude contra credores, né, que você verifica a fraude contra credores numa ação própria, autônoma, que é a ação pauliana, que acontece anteriormente a uma ação que possa ser ajuizada, mas a fraude à execução acontece dentro de um processo que está já instaurado em seu desfavor, que não necessariamente precisa ser um processo executivo, pode ser uma ação de conhecimento, enfim. Mas o fato é que dentro desses próprios autos você pode ter reconhecida a fraude à execução, está previsto lá no artigo 792, importante que vocês façam a leitura. Qual que é a consequência da declaração da fraude à execução? Tá? Uma vez declarada a fraude à execução, aquela alienação ela é considerada ineficaz frente ao exequente. Tá? Então, esse terceiro adquirente, tá, que não tomou as devidas precauções para aquisição daquele bem, às vezes nem totalmente de má fé, mas enfim, estava lá verbado, já estava registrado, já era público aquela penhora que recaiu sobre aquele bem, enfim, tá? Ou quando ele não se atentou, porque quando foi proposta a ação, quando ele comprou esse bem, o terceiro, já tramitava a ação em desfavor daquele executado, tá? E essa ação já era capaz de torná-lo insolvente, tá? Então, assim, isso já é suficiente para provar a fraude à execução. Então, a consequência da fraude à execução, parágrafo 4º, salvo engano, do 792, vem dizendo para nós que é justamente tornar ineficaz aquela alienação frente ao exequente, ou seja, ela é válida, mas não produz efeitos para o exequente. Então, ali o inciso 2 diz que é considerado também terceiro, tá? E pode se valer dos embargos esse adquirente de bens, cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia dessa alienação realizada em fraude à execução. Então você pode se defender? Claro que pode se defender, deve se defender. Você vai perder o bem e não vai fazer nada? Então você pode tentar opor embargos de terceiro, porque nos termos aqui do inciso 2º, você é considerado terceiro para se defender dessa situação. Inciso 3º do 674, também é considerado terceiro e pode se valer dos embargos quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Então, vocês estudaram desconsideração da personalidade jurídica quando vocês estudaram intervenção de terceiros, lá no artigo 133 e seguintes, tá? Então, é justamente aquela situação onde você quer desconsiderar a personalidade jurídica e invadir o patrimônio particular dos sócios componentes daquela empresa, tá? Então, ali diz para nós que é considerado terceiro essa pessoa, né, que sofreu a constrição, esse ato de apreensão judicial de seus bens, por força dessa desconsideração da personalidade jurídica, para poder dizer assim, olha, por que afetou o meu bem se a pessoa jurídica ainda tinha bens? Justamente, às vezes, para saldar a dívida. Enfim, claro, tudo tem defesa. Inciso 4 vem dizendo para nós que também é considerado terceiro o credor que tem garantia real para obstar, para impedir a expropriação judicial do objeto de seu direito real de garantia, caso não tenha sido devidamente intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Então, novamente, quando vocês estudaram execução de título extrajudicial, por exemplo, ali quando diz respeito aos atos de expropriação, lembra? De adjudicação, de alienação por iniciativa privada, né, particular ou por leilão judicial. Então, vocês viram que aquele credor que tem garantia real, tá, sobre aquele bem que foi
constrito e que pode ser depois expropriado e ele não foi devidamente intimado. Então o artigo 804, por exemplo, ele vem trazendo para nós justamente isso. É ineficaz a consequência, diz lá para nós. Deixa eu achar aqui, ó. A alienação de bem gravado por penhor, por hipoteca, anticrese, será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário, anticrético não intimado. E assim todos os parágrafos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, vem dizendo sobre direitos reais. Pessoas que têm direito real sobre o bem que foi constrito e que pode vir a perder aquele bem, mas não tenham sido devidamente intimados. Então eles são considerados também terceiros para defender esse bem. Tá? Então, com relação à legitimação para os embargos de terceiro, é mais ou menos isso, e a sua finalidade. A gente segue falando de competência e os seus procedimentos. Sucesso nos estudos!